ele segue, né, a proposta de trabalho que a gente tem desde o começo, né, e aquilo que a gente pensa, né, que deve ser feito como uma construção de obra. Então, desde o princípio, a proposta é falar sobre essas questões mais complexas, né? Falar não, diria que jogar, né, uma série de reflexões dentro do poema sobre o próprio processo de construção do texto poético. E a palavra falta, ela surge, né, exatamente invocando essa questão da ausência, né? No livro, os principais poemas do livro são poemas que tratam dessa questão da ausência, né? E ele abrange, né, uma série de situações anteriores. Daí porque vários poemas são retomados de outros livros, né? E alguns são reconstruídos, são recortados de outros livros e são refeitos, né, no sentido que se possa ter essa compensação ou essa condensação da reorganização do fato literário. Então, quando você pega o poema título do livro, essa concepção está bem evidente, né? Palavras são vozes mudas de faltas que não se ausentam, mas que de ausência se mudam para outras faltas presenças. Por todos os lados são surdas as palavras que se inventam, não do lado que se escuta, mas do outro que se pensa. Aquele em que a palavra falta seu espaço de ausência, não na lacuna do corpo, mas no que aí se inventa, como ausência de ser oco ou oco que aí se pensa. É claro que a arte é um milagre, claro que a arte é um encantamento, mas é muito claro também que esse encantamento precisa que se realize um trabalho com a linguagem. Sim. E é isso que esse texto traz, né? Ele traz essa perspectiva, né, de uma abertura significativa do campo das palavras para o campo da poesia. Então, o livro, inclusive ele traz uma apresentação do professor Rubens, num pós-fácil, né, do professor Oswaldo Duarte, que abrange, na verdade, é isso que eu estou colocando aqui, né? O que é esse processo de construção do texto literário, né? Especificamente, o que é esse processo de construção do poema, né? O que caracteriza o Manuel Bandeira que não caracteriza o Drummond e que caracteriza o Eduardo, percebe? Quer dizer, essas preocupações, essas reflexões, né, elas são motivos, né, da construção de quase todos os meus trabalhos. Eu diria até que desde o princípio, né, desde o primeiro folheto que foi publicado até o livro que vai sair ainda esse ano, que se chama Este Livro Não Existe. Até algumas pessoas, alguns alunos me questionaram: professor, mas uma palavra falta, outra ao lado aberto, outro, o livro não existe, como é isso, né? Eu disse: pois é, porque a questão é essa, o livro ele tem que provocar uma interrogação. Você já construiu a primeira, né? E foi a partir dos títulos. Quais são as interrogações que o livro traz? Então, se a poesia é esse passe de mágica, é esse alumbramento, mas ela precisa do processo reflexivo do leitor. Ela necessita, né? Ou ela fica lá, como diz João Cabral de Melo Neto, um livro fechado, mesmo estando aberto. Quer dizer, se o leitor não faz essas indagações, se o leitor não faz essas reflexões, o livro pode estar aberto, mas permanecerá fechado. Existe aquela poesia que se diz que é poesia do fato, né? E as pessoas querem que as coisas existam, né? A poesia, ela existe por si só, né? Ela não é algo, né, digamos assim, repraticável, né, ou reordenável. Ela, como eu disse antes, ela é considerada digamos assim, um alumbramento, né? E na verdade ela não é isso, né? Ela é um trabalho, né? Um trabalho da não existência da linguagem formal, ou da superação dessa linguagem formal.
Eu sempre acreditei na poesia como algo que a grande natureza dela seja a subversão. E a subversão de quê? Ou por quê? Pela imagem. Quer dizer, a existência do texto poético, ou do maior texto poético, representa, de certa forma, como Manuel Bandeira coloca lá no poema Realidade e a Imagem, a concepção, né, de um novo universo, que está entre a realidade e a imagem, que é o poema título lá o título do poema do Bandeira. Né? Quer dizer, no momento em que a realidade entra na imagem, a imagem entra na realidade, essa perspectiva, né, de fusão entre esses dois olhares, né, que eu trabalhei nesse outro livro, do Lado Aberto, né, ela vai acontecer. Então, a negação, né, da existência é exatamente porque essa existência vai aparecer de forma renovada e não como fato que as pessoas imaginam. Né? E as pessoas querem um fato, a poesia não dá o fato. Eu lembro muito do Mário de Andrade, né? Quando o Mário de Andrade coloca essa questão da inspiração e o trabalho pragmático. Né? É lógico que nós temos que ter aquele momento de impulsão para a escrita. Né? Mas essa escrita não pode ser apenas jogada lá. Tem que ocorrer um trabalho pragmático com as palavras, né? Para que se consolide esse poético, ou que esse poético nasça. Né? O Otávio Paz coloca isso muito bem quando diz que a poesia é salvação, mas é poder e abandono. Né? Quando ele diz que a arte poética é capaz de transformar o mundo, não é o fato, não é o nosso mundo, mas é o mundo poético. Né? Ele cria, né, uma perspectiva, um olhar mais alongado sobre o objeto, né, que as pessoas sempre querem ver o objeto. A poesia não fornece o objeto. Ela vai além. Então, eu acredito que essa construção ela seja decorrente dessas duas situações, do momento de inspiração, né, mas do momento de transpiração do autor. Ou seja, você tem impulsão lírica, né, e o trabalho pragmático com as palavras. Percebe? Existem textos meus que foram publicados nesse livro, né, que são textos que já têm 40 anos, mas quando você pega a primeira versão deles há 40 anos atrás e pega o que está aqui no livro A Palavra Falta, né, não bate. Né, eles já foram reescritos, né, já foram reordenados, já foram recriados. Né. O Manuel Bandeira também tem um texto que se chama Ontologia. Ele pega versos de poemas, né, desde o início da carreira dele como poeta, até um determinado ano. Né? E quando você pega esses versos que foram arrancados desses poemas e vê eles num conjunto ali, né, você já percebe que a ideia que eles tinham naqueles poemas era uma. A ideia que se tem, ou a imagem que se tem, né, nesse outro momento é outra. Né? A poesia, para mim, é expressão, mas é também foco, né, desse poder de deslocamento do discurso. Discurso poético é discurso em deslocamento, é discurso em movimento. Né? Quer dizer, eu falo isso também nesse livro sobre Manuel Bandeira. Né? Quando eu falo que os caminhos de Bandeira são movediços, eu estou falando que esse discurso se move, né? Se remove, né? se contorce, tá certo? Então, essa é a ideia, para mim, do fato poético. Aí a relação já é de muita proximidade entre a forma, né, e o que essa forma representa. Né? O Vladimir Dias Pino trabalhou com isso, né, e o trabalho dele é fantástico, né, no que diz respeito a isso. A gente não tem essa missão toda. Né? A minha missão é de que o discurso possa, né, aplainar, né, essa coisa do objeto. Né? Quer dizer, criar uma nova tessitura, onde as pessoas possam ver além do objeto, né? E não uma representação tão próxima, como ocorre nessa poesia. O princípio da não existência, ou o princípio da falta, né,
Ele faz parte do que eu diria que na minha obra está dentro desse campo de visão, né? Quer dizer, na obra que está em construção, o texto ele tem olhares, né? Olhares, não o olhar fecundo, né? Ou o olhar natural, mas um olhar sobre si mesmo, né? O texto poético voltado para si mesmo, né? Quer dizer, quem for ler o livro, né, para buscar os fatos, né, entre outras palavras, né, vai encontrar apenas ausência, tá certo? Quer dizer, que segundo eu mesmo, né, é o motivador da construção do texto poético, tá certo?